Senhor, Santo Espírito de Deus, te adoramos, te louvamos, glorificamos a Ti, porque Tu és digno de honra e de glória. Estamos iniciando a nossa célula Guerreiro Valentes de hoje. Amém. Glória a Deus. Nós te exaltamos, te glorificamos. Ó Pai querido, Deus amado, Deus poderoso. Chegando alguém por aqui já. Amém. Santo Espírito, nós te louvamos. Nazaré Carvalho, minha sobrinha querida lá de Londres. Um abraço para você, minha querida. Tudo bem com você? Com a família? Que Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus. Amém. Te adoramos. Um abraço para a Dani. Olha, querido Nazaré, tudo bem por aqui, tá, filha? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Deus te abençoe aí. Amados irmãos, estamos aqui reunidos hoje, na célula online, né? Para nossa célula Guerreiro Valente. Hoje nós estamos falando sobre um tema muito importante, né, para o nosso coração, para a nossa edificação, né? Hoje nós vamos falar sobre um tema que está lá em Mateus capítulo 16. O tema da nossa palavra de hoje é: quem dizes que eu sou? Essa pergunta foi feita por Jesus Cristo aos seus discípulos quando ele estava indo para a cidade de Cesareia de Filipe, né, no norte de Israel. Ele se dirigiu aos discípulos e perguntou para os discípulos: quem dizem que eu sou? Porque naquela época, amados irmãos, existia um conflito muito grande, porque os judeus, né, eles não aceitavam Jesus como Cristo, pelo fato, né, de Jesus ter se radicalizado em Nazaré, na Galileia, né, e eles esperavam que Jesus Cristo, o Messias, viesse de uma família nobre, nascesse em Jerusalém, estudasse em escolas, né, famosas, assim como Paulo estudou na escola de Gamaliel. Jesus, embora tenha nascido em Belém, na Judéia, ele foi criado em Nazaré, uma vila humilde, né? Exerceu sua profissão de carpinteiro por muito tempo com seu pai. Então, de repente, quando Jesus começou a iniciar o seu ministério, houve uma grande contenda naquela região sobre quem era Jesus, né? Muitas pessoas daquela região da Galiléia diziam assim: mas Deus não é o filho de José, não é o filho de Maria, não é o irmão de Tiago, de Simão, né? Nós conhecemos os irmãos dele, as irmãs, conhecemos os pais, sabemos onde trabalha, né? Mas Jesus tinha um propósito, né? Porque a lei, né, segundo o costume judaico, né, da aliança levítica, ele determinava que o ministério de um sacerdote somente era iniciado aos 30 anos. Então Jesus ficou até os 30 anos aguardando, né, completar a idade para iniciar o seu trabalho, o seu ministério. Quero mandar um abraço para Ceissa Lima, né, minha colega. Um abraço para você, tá, Ceissa, que está assistindo a gente aí. Deus abençoe você e a sua família. E a Ceissa Valadão também, né? Está me assistindo por aqui. Então, amados irmãos, Jesus estava indo com os discípulos para Cesareia de Filipe, e naquela oportunidade ele perguntou para os discípulos: quem dizes que eu sou? Aí houve uma grande, né, discussão. Nós vamos ler
a partir do versículo 13 do capítulo 16 de Mateus, que diz: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Filho do Homem era um título que Jesus usava para si mesmo, para identificar o seu lado humano, né? O lado humano. Então ele perguntou: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Né? E eles disseram, né? Aí uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros dizem Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus não ficou satisfeito com aquela resposta, né? Ele perguntou para os próprios discípulos: e vocês? Quem diz que eu sou? Então Simão, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, aleluia, glória a Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo para Pedro, disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque a ti não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Abraço, pastor Adélio, né, nosso pastor líder. Um abraço para você, meu pastor, e Deus abençoe. Então, amados irmãos, esse texto, né, eu fiquei muito emocionado, espiritualmente emocionado, com ele pelo fato, né, de tratar de uma questão recorrente naquela época sobre a identidade de Jesus. Não foi a primeira vez que Jesus enfrentou, né, preconceito pelo fato dele ser de Galiléia, de Nazaré. Mas a palavra de Deus diz que ele teria que ser assim identificado como o Nazareno. Então, ele, embora com todo o preconceito que teve, ele começou o seu ministério justamente na Galiléia, né? Na cidade de Caná, aonde ele transformou água em vinho, né? Está lá no capítulo 2 de João, né? Então ele transformou água em vinho, né? na Galiléia, cidade de Caná. E ali ele começou o seu ministério, né, de cura após ser batizado no Rio Jordão por João Batista. Abraço, Lúcia Valadão, a minha cunhada lá de Conceição do Araguaia. Abraço para você, para a família. Que Deus te abençoe, tá? Estou acompanhando aqui. Amém. Então, a palavra de Deus diz, né, nesse texto, a respeito da resposta tão sábia de Pedro. Diante de toda aquela confusão, de todas aquelas respostas contradizentes, né? Porque um dizia João Batista, né? Vocês lembram que o próprio Herodes teve uma dificuldade quando João Batista, né, começou a incriminá-lo, né, por causa da esposa do seu irmão que ele tinha tomado, né, e ele matou João Batista. Quando Jesus apareceu pregando, o próprio Herodes disse: não é possível que seja João Batista que ressuscitou, porque eu o matei, né? Eu o matei. Então, o que acontece? Existia aquelas dificuldades para a identificação de Jesus, em virtude desse processo, né, dele ter nascido lá na Judéia, mas ter sido criado na Galiléia. Então Jesus, né, teve essa dificuldade, porque na Galiléia a própria palavra de Deus diz: por acaso vem alguma coisa boa da Nazaré, da Galiléia? Mas Jesus, a melhor coisa, foi algo maravilhoso que nasceu, né? Que nasceu, embora nascido na Judéia, ele se criou em Nazaré. Graças a Deus, porque nós temos o Cristo, Filho de Deus, o Nazareno, né? Tem uma música de Fernandinho que canta O Galileu. Graças a Deus, né? O pastor Zezinho, né? Pastor Zezinho da igreja Resgatando Vidas, né? Um abraço para você, meu pastor. A qualquer hora vamos subir no monte para orar ao Senhor, né? Abraço para a pastora Selma Santana, da Fonte da Vida, lá de Palmeiras de Goiás. Abraço para você, para a senhora pastora, para o pastor João Santana. Que Deus abençoe vocês também aí, tá bom? Então, amados, Jesus,
Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. A identificação de Pedro foi perfeita. E ele diz: Pedro, essa sua revelação não foi dada por ti mesmo, mas foi o Pai que te revelou. O Pai te revelou. Porque Jesus, ele é o único, amados. Único. Ele é o único Filho de Deus. Aí em João 3,16 diz que ele é o Filho unigênito. Então, Jesus é o único. Na verdade, ninguém nasceu como Jesus nasceu. O único ser humano nascido de uma virgem. O único ser humano nascido de uma virgem. E que recebeu, que foi gerado pelo Espírito Santo, porque era o Filho de Deus. Então ninguém nunca nasceu como Jesus nasceu. Ele é o único. Amém? Também, irmãos, ninguém nunca ensinou como Jesus ensinou. As palavras de Jesus eram palavras cortantes que penetravam na alma, que discerniam o espírito. As palavras de Jesus eram palavras poderosas, que transformavam vidas. E era um discurso tão duro que um dia os discípulos que seguiam começaram a afastar dele. Começaram a se ausentar, cada um para um lado. Aí ele chegou para os discípulos e disse: por acaso vocês também querem se ausentar? Por acaso vocês também querem se retirar? Está lá em João 6,67. Aí Pedro falou: Senhor, mas para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Só tu tem a palavra da vida eterna. Só Jesus tem a palavra da vida eterna. Então, é palavra que trazia naquela época muito conflito para os judeus, para os fariseus. Porque como que de repente surge um homem da Galileia, da Vila de Nazaré, pregando, fazendo milagre, transformando vida. Mas Jesus veio porque ele é único. Ele é único. Então ninguém nunca ensinou como Jesus ensinou. Quando nós paramos, amados irmãos, para analisar o contexto do Sermão do Monte, que está lá no capítulo 5 de Mateus, 5, 6 e 7, nós vemos, amados, quanto a sabedoria de Jesus aflorou naqueles ensinamentos, naquela doutrina, que até hoje transforma a vida de forma extraordinária. E graças a Deus, porque eu fui transformado por essa doutrina. A doutrina do Cristo de Nazaré. Então, amados, ninguém nunca ensinou como Jesus ensinou. Ninguém nunca falou como ele falou. Ninguém nunca falou. Amém. Deixa eu conferir aqui o meu aplicativo, irmãos. Amém. Então, outro caso interessante, ninguém nunca viveu como Jesus viveu. Ele foi o único que viveu sem pecado. Ele foi o único que não se desviou do propósito que Deus estabeleceu para ele. Ele não se desviou do propósito. Oh, glória a Deus. Sabe, amados, eu me emociono e eu fico pensando: oh, Jesus, tu mesmo falaste, Senhor, que poderia desistir do propósito. Tu poderia chamar uma legião de anjos para te defender, se por si quisesse. Mas tu continuou firme no propósito, porque, Senhor, tu me amou desde o princípio. Tu amou cada um dos meus irmãos que está me assistindo nesta noite. A Bíblia diz que não fomos nós que te escolhemos, mas tu escolheu a nós. Oh, minha irmã Vilma, guerreira valente, também está assistindo nós. Um abraço para você, tá? Então ninguém, amado, viveu como Jesus viveu. Sem pecado. Sem pecado. Sem mácula.
um cordeiro santo, sem mácula. Então a palavra de Deus nos ensina, desde o nascimento de Jesus, naquela estrebaria, que ele nasceu, que ele cresceu, que foi obediente a seus pais, que teve uma profissão humilde, mas nunca pecou. Ele viveu sem pecado. Tem alguém que tem essa característica, amado? João diz lá na sua carta que se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso, é verdade, não está nele. A verdade não está nele. Por quê, amados? Não existe homem nascido de mulher que nasceu, que viveu sem pecado, a não ser Jesus Cristo, o homem de Nazaré. Minha amada irmã Célia Luz, da minha de Conceição do Araguaia. Um abraço para você, amada irmã Rosa, sua família, tá? Deus abençoe vocês. Estamos aqui na lida gloriosa. Então, amados, Jesus é o único. Ninguém nunca viveu como Jesus viveu. Jesus, ele teve uma vida exemplar. É por isso que Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós só podemos ter uma vida vitoriosa no Evangelho se nós formos imitadores de Cristo. Nós temos que galgar, caminhar, diz a palavra de Deus, até alcançar a estatura do varão perfeito. Vamos conseguir? Não sei, mas nós temos que ter este propósito em nossas vidas. Andar como Jesus andou. Falar como Jesus falou. Ser humilde como Jesus foi humilde. Ser sábio como Jesus foi sábio. Ninguém, irmãos, teve a morte que Jesus teve. Aí você fala para mim: pastor Francisco, mas na cultura romana, na cultura síria, no povo do passado, centenas de pessoas morreram crucificadas. Sim. Em Roma, a crucificação era uma pena normal para criminoso comum. Mas ninguém morreu como Jesus morreu. Ninguém derramou seu sangue como Jesus derramou. E através do seu sangue nós fomos purificados, nós fomos alcançados, nós fomos perdoados, nós fomos salvos porque nós somos lavados e redimidos. Muitos homens morreram crucificados, inclusive 2 no dia que Jesus morreu. Mas o sangue que eles verteram, se é que eles verteram, não tem o poder para fazer nada. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém, amados irmãos guerreiros? Glória a Deus. Então ninguém nunca morreu como Jesus morreu. A morte dele foi única. Não foi porque foi crucificado, não foi porque teve uma coroa de espinho, não. É porque foi o único que verteu o seu sangue na cruz, cujo sangue tem o poder de purificar, de remir o pecado da humanidade. Oh, glória a Jesus! Ele é único. É por causa daquela canção que diz, né? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Quando os 24 anciãos e os 4 seres viventes cantavam lá em Apocalipse: Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Sabe, só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque é o único que morreu e cujo sangue nos deu a liberdade. Isaías capítulo 53 diz que foi o castigo que nos trouxe a paz. O castigo que nos trouxe a paz. Oh Senhor Deus, te adoramos.
Te adoramos, te louvamos, te louvamos. Também, meus amados, ninguém nunca ressuscitou como Jesus ressuscitou. Você fala, pastor, mas tem tantas pessoas que ressuscitou. Fala o filho da viúva de Naim, fala de Lázaro, fala de outras pessoas, fala daquele homem que jogaram os ossos o cadáver, né? O corpo de Eliseu em cima dos ossos dele, lá em Israel, ele ressuscitou. Sim, amados, eles ressuscitaram. Mas onde eles estão? Onde eles estão, amados? Morreram novamente. Lázaro ressuscitou. Mas Jesus disse, não tem problema porque ele dorme. Porque na verdade, irmão, essas pessoas que ressuscitaram, de fato eles dormiam. Mas Jesus foi o único que ressuscitou definitivamente. Lá no seu sepulcro em Jerusalém, está escrito, ele não está mais aqui porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. O único que ressuscitou dos mortos e que continua vivo nos céus. Então, amados, esse Jesus é aquele que Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu não és João Batista, tu não és Elias, tu não és Jeremias, tu não és um dos profetas, porque tu é maior do que os profetas, maior do que João. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ninguém, amados, fez milagres como Jesus fez. No seu ministério, quando ele estava em Israel, antes da sua morte, quantas pessoas, quantos cegos teve suas vistas restauradas, quantos surdos voltaram a ouvir, quantos coxos andaram, quantos leprosos foram purificados. Nós pegamos a história dos profetas, de Eliseu, que também realizou muitos milagres, mas nenhum chega ao nível de santidade, ao nível de poder, de restauração igual a Jesus. Eu lembro do cego Bartimeu, chegou para Jesus e Jesus perguntou para ele, o que tu queres que eu te faça? E ele disse, eu quero tornar a ver. E Jesus o abençoou e o curou, porque ninguém jamais fez milagres como Jesus fez e continua fazendo. Que é o mais importante de tudo. O Cristo, Filho do Deus vivo, que curou o aleijado no tanque de Betesda. Aquele que curou o cego Bartimeu, que restaurou a lepra dos 10 leprosos, ele continua fazendo milagre através da minha vida e através da sua vida. Hoje nós somos os portadores do poder do Cristo, Filho do Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Né? Uma sexta tá... Célia Lima, não, é a Célia Luz Lima, está dando glória a Deus. Amém? Então, amados, ninguém perdoou como Jesus perdoou. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 20, um dia Jesus estava no local, dentro de uma casa, e umas pessoas chegaram com um doente, e não tendo como entrar na porta, porque tinha muita gente, eles subiram no telhado ou no eirado, destelharam e desceram o doente por uma maca, onde estava Jesus. E Jesus, vendo a fé daqueles homens, disse, os teus pecados
estão perdoados. E os fariseus, naquela oportunidade, disseram: como assim? Só Deus tem o poder para curar, só Deus tem o poder para perdoar pecados. Como que o Galileu, como que o homem de Nazaré, diz: os teus pecados estão perdoados? E eu lia hoje, amados, na minha meditação matinal, a história da mulher adúltera. Jesus estava escrevendo no chão quando chegaram com ela. E meu espírito me levou a pensar o que Jesus estava escrevendo no chão. A pastora César disse: você não vai saber nunca. E eu acho que realmente não vou saber, mas o meu espírito diz que ele estava escrevendo promessas de vida. E aquela mulher foi confrontada, aquela mulher foi colocada diante de Jesus por aqueles homens que a trouxeram e disseram: Senhor, essa mulher foi apanhada em adultério. Segundo a lei de Moisés, ela deve morrer. Porque a lei de Moisés assim dizia. Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E ele continuou escrevendo as promessas de vida com seu dedo no chão. Passado um tempo, aquele povo foi saindo, ficou só ele e a mulher. Ele virou para ela e disse: mulher, aonde estão aqueles que te condenam? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. E ele disse: nem eu te condeno, porque ninguém perdoou como Jesus perdoou. Ninguém perdoa como Jesus perdoa. Ninguém purifica os pecados da humanidade como Jesus. Porque ninguém derramou sangue purificador, remidor. Glória a Deus. Perdemos o sinal aqui por um instantinho, irmão, mas já estamos de volta. Amém? Tá tudo bem? Tá chegando bem a imagem agora? Novamente? O som? Como é que tá? Tranquilo? Então, amados irmãos, ninguém nunca perdoou como Jesus, como o homem de Nazaré. Aí, pastor Adélio, tá bem a imagem aí? O som? Como é que tá? Então, meus queridos, esse é o Jesus. Quem você diz que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sabe, irmãos, para você, quem é Jesus? O que Jesus representa na sua vida, amado? Você já parou para pensar? Naqueles tempos que Jesus estava na Galiléia, na Judéia, em Israel, ele era tido como um revolucionário. Alguém que estava gerando rebelião, de sedição. Mas, queridos, hoje, depois de tantos e tantos milagres realizados, depois do seu sangue ter sido derramado naquela cruz, depois daquela coroa de espinho ter penetrado na sua cabeça, depois de tudo isso, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus? João capítulo 14, versículo 6 diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse o Senhor Jesus. Então Jesus é o caminho que te conduz à salvação. Jesus é o caminho que te conduz à vida eterna. Jesus é o caminho que te leva aos céus. Jesus é a verdade da palavra. Porque a palavra de Cristo, ela não pode ser alterada.
Ele mesmo falou: passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então Jesus é a verdade. Jesus é a vida. A vida. Ele disse que aquele que está morto, aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá, porque ele é a vida. Então, quem é Jesus para você? Do que ele representa para você? Nós falamos que Jesus foi o único que ressuscitou e continua vivo nos céus. Eu estava vendo dia desse uma estatística, sabe, irmãos? Sobre isso. Fizeram um levantamento de figuras importantes que morreram ao longo do tempo, que foram sepultados e que continuam sepultados. Até mesmo os apóstolos. Pedro, Paulo, João, Maria. Pessoas santas que morreram com Cristo e continuam esperando a ressurreição. Mas, irmãos, Jesus não. É o único que ressuscitou definitivamente. Então, quem é Jesus para você? João capítulo 7, versículo 37, diz: Jesus é a água da vida. E diz a palavra de Deus: no último dia, dia da grande festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Oh, que maravilha! Um dia ele estava vindo, ele estava transitando entre Nazaré, entre a Galileia e a Judéia. Ele passou pela Samaria, na cidade de Sicar, e encontrou uma mulher que estava à beira do poço de Jacó. E ele disse para ela: olha, essa água que está nesse poço aí, se alguém beber, voltará a ter sede. Mas a água que eu der se transforma em água da vida para a eternidade. Então, irmão, você está com sede de justiça? Você tem sede da palavra? Você tem sede do amor? Você tem sede de tantas e tantas coisas, não só de água, mas você tem sede. Jesus é a água da vida. É aquele que dá e não volta mais a ter sede. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão dentro de si. E a cada dia, amados, que nós meditamos, quem é Jesus para mim? O que eu tenho feito com esse Jesus na minha vida? O que eu tenho feito? Como eu tenho honrado a Ele? Como? Como que você tem honrado o homem de Nazaré? Como você tem honrado o Galileu? Como eu tenho honrado? Como nós temos honrado? Será que nós estamos, queridos, acreditando que ele é apenas um profeta, que ele é apenas um João Batista, que Jeremias e Isaías? Não, ele é o Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Se o Espírito Santo revelou isto a Pedro, que ele revele isso em minha vida hoje e na sua vida. Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, que merece toda a honra, que merece toda a glória, que merece todo o louvor. E como nós estamos honrando ao Senhor? Como? Sabe, meus queridos, um dos grandes problemas da humanidade hoje é a falta de memória. O homem tem esquecido dos valores de santidade. Nós temos esquecido dos valores de santidade, dos valores que foram estabelecidos por Cristo no Sermão do Monte. O homem tem esquecido. Jesus
está hoje à porta. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que eu estou à porta e bato. É engraçado, né, irmãos? Interessante. Jesus não precisava bater na porta, era só entrar, né? Ele fez isso lá no cenáculo. Quantas vezes ele chegou e os discípulos estavam com a porta trancada, ele entrou. Então por que ele está à porta das nossas vidas batendo? Ele diz mais: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, o tanto que ele é educado, o tanto que ele é humilde. Se alguém ouvir a minha voz, oh amado, meu querido irmão, meu querido amigo, que voz você tem ouvido esses dias? Que voz tem falado ao seu ouvido? Talvez nós temos perdido tempo, muito tempo diante de uma televisão, ouvindo voz de violência, de mortandade, de enfermidade. Oh, nós temos que nos informar, verdade. Mas nós temos dado espaço para que o homem de Nazaré fale aos nossos corações? Temos. O homem de Nazaré está à porta e bate. E diz mais: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e com ele farei morada. Diz que ele será. Esse é o Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. Quem diz tu que eu sou? O que ele é para você? O que ele é para mim? O que ele tem sido, meus amados, esses dias da sociedade? O homem está com a mente cauterizada por tantas e tantas notícias, tantos fatos. Mas Jesus está à porta e bate. Se você ouvir sua voz e abrir a porta, ele entra na tua casa, ele entra na tua vida e faz morada permanente. Glória a Deus. Esse é o homem de Nazaré, o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus é o nosso libertador. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus é o nosso libertador. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário tem poder suficiente para nos libertar do pecado. Porque a lei do Espírito da vida que está em Jesus Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. Então Jesus é o nosso libertador. Todas as coisas, irmãos, foram feitas por Ele e para Ele, porque Ele é o Deus Pai também. Romanos 11:36 diz: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória a Deus. Todas as coisas é dele e para Ele, inclusive eu e você. Nós temos um compromisso com este homem, o Cristo, Filho do Deus vivo. Porque Ele nos libertou da lei do pecado e da morte e nos transportou para o reino de luz. Jesus é a nova vida para todo aquele que crê. Jesus é a nova vida para todo aquele que crê. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amados, o crente, o Filho de Deus,
não tem sua fé baseada nos fatos de museu, porque a sua vida é nova, é sempre renovada, sempre renovada. Tudo se faz novo a cada dia. As coisas velhas vão se passando, porque Cristo, através da sua palavra, vai nos renovando pelo Espírito da renovação. Jesus é a nossa salvação. Se ele morreu, ressuscitou para nos salvar. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Esse versículo eu gosto muito, irmãos, porque ele é poderosíssimo, que fala: o meu Deus, o meu Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. Vocês já observaram, irmão, que sempre eu falo esse versículo? Porque ele é um versículo de um poder muito grande. Pela graça sois salvos. E esta graça, amado, foi estabelecida através de Cristo Jesus, nosso Senhor, na cruz do Calvário. Então, Jesus é a nossa salvação. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então nós vemos nos dias de hoje, não nos dias de hoje, há muito tempo se fala em algumas pessoas que têm o poder de mediar. Nós possamos colocar em suas mãos as nossas necessidades, fazer os nossos pedidos, para eles levar diante de Deus. Não, irmãos. Jesus é o único mediador. É o único que pode nos levar nossos pedidos diante do Pai. Porque foi o único que morreu e ressuscitou e está à direita de Deus. E eu li, amado, um livro hoje de Mark W. Bucker. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Porque Jesus entende as pessoas. Jesus se fez cordeiro para entender as ovelhas. Ele entende as pessoas. O que um psicólogo faz? Compreender as pessoas. Eu separei um texto aqui bem pequenininho que fala assim: a maior parte das nossas decisões é tomada inicialmente em razão do que sentimos ou acreditamos. Jesus é o maior psicólogo que já existiu e que continua nos entendendo. Jesus continua nos entendendo. Quando nós estamos em dificuldade, quando nós estamos em apuro, nós caímos aos pés de Jesus e Ele nos entende. Ele nos compreende. Ele nos ama com amor de Pai. É o amor do Pai. Jesus Cristo media o nosso problema entre nós e Deus a cada dia, a cada momento. Satanás tenta nos acusar, mas o selo que está estabelecido em nossas vidas nos garante a isenção da acusação do maligno. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o selo da promessa. E quando o inimigo olha para nós, quando ele tenta nos acusar, ele vê o selo do Senhor que está sobre nós. Então, que nós possamos meditar hoje,
Quem é Jesus para você? A pergunta que Jesus fez para aqueles discípulos lá no caminho de Cesareia: quem diz que eu sou? Sabe, irmãos, às vezes você não consegue assimilar a grandeza deste homem, desse Deus poderoso que é Jesus Cristo, o homem de Nazaré, o Galileu. E é interessante, meus irmãos, que ele se fez homem para poder compreender aos nossos sentimentos. Ele se fez ovelha, cordeiro, para entender as nossas limitações como ovelha do Senhor. Jesus se fez humilde, Jesus se fez manso para compreender as nossas necessidades. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso. O fardo dele é suave. Sabe, amados, queridos, guerreiros valentes, chegando ao final dessa célula hoje, que nós possamos ter aprendido muita coisa a respeito desse Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Deus tem um propósito para os nossos corações. Que a cada dia nós possamos receber esse Jesus. Que cada dia nós possamos recebê-lo como o nosso Salvador, como o nosso Libertador, como aquele que nos traz a palavra de Deus, aquele que nos traz a salvação. Porque a palavra do Senhor é eterna. Então, coloque no seu coração, Jesus, ele é o único. E sempre será o homem de Nazaré, o homem da Galileia, aquele que não aceitaram pela sua humildade, por vir de um local humilde, mas ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Chegando ao final, mandar um abraço para os nossos irmãos da célula, pastor Adélio, irmã Dani, irmã Luzia, irmã Dari, irmã Luzinete, irmã Cláudia, a irmã Taline, irmão Luiz Fernando, irmão Júnior, irmã Gismara, a irmã Camila, o irmão Rafael, o Pedro Lucas e o Isaac, que nasceu ontem, foi anteontem, né? Mandar também nosso abraço para o Daniel, para a Camila, para a Ana e para o Pedro Arthur, né? Oh, glória a Deus. A irmã Vilma, todos os guerreiros do Senhor. Amém? Não sei se eu esqueci de algum aqui. Se eu esqueci, você me perdoa, tá? Então, um abraço especial para cada um dos nossos membros da célula Guerreiros Valentes. Então, que essa palavra possa ter sido, que essa palavra possa ter tocado a sua vida, falado ao seu coração, A Vilma está falando aqui, pastora Selma, amém. Então, que Deus abençoe cada um dos irmãos, Um abraço também para o pastor Israel, nosso pastor líder, Nosso pastor principal, a pastora Ana, Ana Raquel. Então, para o povo da igreja da Vila Nova, Deus abençoe cada um dos meus amados irmãos. Amém? Então vamos orar, encerrando. Quero orar por você, quero orar por sua família. Glória a Deus, Que Deus possa estar abençoando a sua vida.
Senhor, meu Deus, te damos graça, Pai, te louvamos, te exaltamos pela tua palavra. Glorificamos a ti, ó Deus, pela vida, Senhor, dos meus irmãos. Senhor, ó Deus, pela vida, meu Deus, Pai, de cada família que nessa noite nos assistiu, cada lar. Ó Deus, cobre a vida de cada família. Alcança, meu Deus, a vida de cada um. Aqueles que nos assistiram aqui em Goiânia, aqui nos assistiram, Pai, de longe. Senhor, Deus, abençoa cada um, Pai. Ó Deus, livra, Senhor, da peste perniciosa. Livra da doença, livra do mal, Senhor. Ó Deus, derrama sobre cada um de nós nessa noite a tua graça e o teu poder. Ó Senhor Jesus, tu que é o único Senhor, o Cristo Filho de Deus vivo, toma nossas vidas e faz de nós segundo a tua vontade. É o que nós te pedimos, que nós agradecemos em nome de Jesus. Amém? Dizer para os irmãos que daqui meia hora essa palavra também vai estar no YouTube, tá? Eu vou postar o link do YouTube no grupo da célula, tá bom? E se alguém não tiver Facebook, pode assistir depois no YouTube. Bom, meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Ô Lúcia Valadão, né? Um abraço para você também, hein? Você é minha irmãzinha, minha cunhada, você e sua família. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Deus seja louvado para todos sempre.